como estruturar a fundamentação teórica. Pessoal, nós estamos aí na jornada do TCC, onde eu estou ensinando passo a passo para você construir o seu TCC. Você que ainda não viu os vídeos anteriores, as lives estão salvas no grupo do Telegram e as demais dicas, orientações, informações estão no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre fundamentação teórica e indo para a reta final. Então, assim, como estruturar a fundamentação teórica, certo? Deixa eu ver aqui. Vou escolher aqui uns slides que eu separei, tá? E eu quero falar também sobre citação. Então, como estruturar a fundamentação teórica? A fundamentação teórica é uma etapa muito importante no TCC de vocês e em qualquer trabalho acadêmico. É a parte teórica, é a base teórica, é aquilo que os outros falam a respeito desse assunto que você escolheu. Então, como a gente já viu nas aulas, nas lives anteriores, sobre tema, justificativa, metodologia, os métodos e técnicas, tem muitas dicas e orientações. Se vocês seguirem tudo o que eu fui mostrando, ensinando vocês durante esses dias, com certeza vocês vão ter mais facilidade para desenvolver o TCC de vocês, tá ok? Então, a fundamentação teórica. Vamos entender primeiro. Essa etapa, você vai apresentar a visão dos principais autores sobre o assunto que estão, sendo abordado no seu trabalho. Então, é a visão dos outros autores. Aqui você não vai colocar a sua opinião, aqui você não vai colocar o que você acha ou você deixa de achar, tá ok? Aqui você vai apresentar o que os outros falam a respeito desse assunto. E você vai fazer esses autores conversarem entre si. Uma pergunta que não é uma ou duas vezes que eu já escutei, que já me fizeram, é: professora, é só colocar o que está escrito nos livros? É só citar e jogar ali? Não, gente, também existe um padrão que você deve seguir, uma forma, e eu vou falar sobre isso também aqui. Não é simplesmente você copiar de um livro, de um artigo, uma citação e jogar ali. Precisa ter algo coerente, precisa ser uma construção coerente, coesa, que leve o leitor a um entendimento sobre o assunto. Então, o que você vai fazer na fundamentação teórica? Você vai apresentar os pressupostos teóricos que sustentam a pesquisa, que é o que dá base à pesquisa, quais são os conceitos, características, especificidades sobre aquele assunto abordado. Vocês vão relacionar os estudos de maneira lógica, foi o que eu falei, construir de maneira lógica essa conversa entre os autores. Você não vai produzir, por exemplo, um capítulo todo só com um autor. Você precisa ter mais autores que falam sobre o assunto, tá bom? Porque o trabalho de vocês, se o trabalho de vocês for específico sobre um livro, igual teve uma aluna que teve que construir um artigo na pós com base num autor específico. Então, ela teve que construir todo ele com base nele. Claro que ela citou outros autores, mas a maioria era sobre aquele autor específico, que era sobre psicanálise. Então, ok, é diferente, só que no trabalho acadêmico, você une vários autores, principais autores que falam sobre o assunto para construir uma conversa, uma construção lógica sobre o assunto. Então, o que você vai fazer? Alguns tópicos aqui que são muito importantes sobre o que você precisa fazer na fundamentação teórica. Primeiro, você precisa dedicar um tempo para a leitura e compreensão do texto. Não adianta você ver, esse conceito aqui tá legal, vou jogar lá. Não. Pega um livro, vai especificamente lá onde está falando sobre o assunto abordado, um artigo que fala sobre o tema que você está pesquisando, lê, é isso mesmo, é essa abordagem que eu vou separar para colocar junto com as demais discussões, igual eu coloquei ali, selecionar as discussões feitas pelos autores dos livros, artigos, periódicos, teses, dissertações, tá ok? Então, você vai selecionar algumas partes que são relevantes que você vai poder fazer essa construção. Vai incluir citação de livros, artigos, periódicos, como eu já falei, são materiais didáticos que vão dar base para sua pesquisa. O que mais você vai fazer? Analisar e explicar as abordagens, porque você vai fazer uma construção, você não vai colocar a sua opinião, mas você vai fazer essa construção, essa conversa entre os autores. Concordam, não concordam, discordam. Por exemplo, um fala que o conceito de comunicação é isso, isso e aquilo. Já o fulano de tal afirma que a comunicação refere a isso, isso e aquilo. Já o outro autor, o Silva et al. Lá,
ele segue a mesma linha de raciocínio, no entanto, ele acrescenta que, ou seja, você vai fazendo uma construção do que tá sendo falado. Aqui eu coloquei uma dica muito importante, que é evitar terminar um parágrafo com citação, mas citação direta, tá, gente? Porque às vezes você termina um parágrafo, não, ali, na verdade, um capítulo com uma citação direta e não dá continuidade, não fecha com um parágrafo. Eu sempre indico para os meus alunos de mentoria, fechem os capítulos com um parágrafo conclusivo. Por exemplo, desta forma, observa-se que a comunicação é tal, envolve isso e aquilo, ou seja, um parágrafo conclusivo, que é como se fosse o seu parecer baseado em tudo que foi falado, para não fechar só com uma citação e terminar. E algo muito importante é se atentar a normas da BNT. Por quê? Porque é aqui que muitos acabam caindo no plágio. Por quê? Citam de qualquer maneira, não citam muitas vezes os autores que falam sobre o assunto. Acabam copiando e não citando a fonte ou não salvando a página de onde foi retirado, e muitas vezes é citação direta, e não sabem diferenciar o que é citação direta e indireta. Então, se atentem às normas da BNT. Então, aqui ficou um pouquinho cortadinho, mas vocês vão conseguir visualizar aí. Então, a base da fundamentação teórica é o quê? Construir com base, na literatura, nos livros, no material didático que você tem disponível sobre o tema, intercalando citações diretas, indiretas e considerações, que é o parágrafo conclusivo que eu falei, tá ok? Então, aqui pra gente encerrar, muito importante, neste capítulo da fundamentação teórica, são utilizadas muitas citações, como eu já falei. Então, não se esqueça de fazer o registro de todas as referências utilizadas. Gente, não esqueçam, salvem num arquivo separado. Se você quer fazer num Excel, numa planilha de Excel, excelente, salva, mas salva todo o nome da obra, o autor, o ano, a publicação, se é livro, se é artigo, o link de onde você retirou o material também, tá ok? Porque isso dá muita dor de cabeça para os alunos. Eu, como acompanho os alunos desde 2014, eu já vi tanto aluno sofrendo no final do curso, procurando da onde tirou tal citação, procurando as informações do livro, de uma citação, de um autor. Então, gente, já quando vocês estiverem pesquisando, já vão salvando todos esses dados, porque eles são muito relevantes e vão evitar vocês aí de se desgastarem, de se incomodarem e de se estressarem no final do seu curso. Beleza, gente? Então, a gente tá encerrando aqui hoje falando sobre a fundamentação teórica, que é a base teórica. Então, você constrói baseado no que os autores estão falando sobre o assunto, fazendo eles se conversarem, que é se eles concordam, discordam, se um falar um pouco mais, um dá características a mais, ou seja, você vai construindo isso, sempre intercalando entre citações diretas e indiretas. Tem orientadores que gostam que tenha bastante citação indireta, tem outros que gostam que tenha dividido meio a meio. Então, assim, mas fazer essa ligação, essa conversa, intercalando entre citações diretas e indiretas, tá ok? No próximo vídeo, eu vou falar sobre as citações diretas e indiretas, suas características, de maneira bem objetiva, para ajudar vocês também. Então, compartilhem esse vídeo também com um colega que está fazendo TCC, está com dificuldades. E as demais aulas, como eu já falei, estão salvas no grupo do Telegram. E acompanha também todas as dicas lá no Instagram, que estão excelentes e com certeza vão ajudar vocês aí a desenvolverem o TCC, o artigo, a monografia, seja qual for o trabalho acadêmico que vocês precisam terminar nesse ano, tá ok? Grande abraço e até mais!